1 João 2,18, os anticristos. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, eu te apresento, Senhor, essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. O Senhor venha conceder sabedoria, graça, a revelação em Cristo, ó Deus da salvação. Uma palavra muito séria, meu Deus, muito importante, meu Deus da salvação que o Senhor me revelou, que vidas vão estar sendo abertas às suas visões, seus intelectos, para a glória, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus santo de poder e glória. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, minha luz, minha salvação, a quem eu temerei. O Senhor é minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Deus santo de poder e glória. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é Efraim e o anticristo. Efraim estava entregue ao ídolo, estava entregue à prostituição. O que dominava na sua mente e no seu coração era a imoralidade, que causa mortes, adultérios. Tudo isso causa a imoralidade sexual. Efraim não vivia mais em santificação, santidade, porque quando você vive em santidade, Deus te concede o livramento. Deus te concede a graça. E aquele que é nascido de Cristo conserva a ti mesmo, e o maligno não lhe toca. Deus santo de poder e glória. Efraim contaminava a mulher do próximo. Efraim vivia nos seus deleites. Em Jeremias capítulo 7, Deus usa a parábola de Efraim para alertar o povo que se chama pelo nome dele, que adoravam a ele na porta do templo, no templo. E Deus usou um profeta chamado Jeremias para alertá-los do que viria, e viria a destruição daquele lugar. Por causa das suas abominações. E Deus falou com eles: se vocês não oprimirem ninguém, o estrangeiro, o órfão, a viúva, vocês habitarão neste lugar. Se vocês não derramarem sangue inocente, vocês habitarão neste lugar. Mas eles fizeram ombro rebelde. E nós conhecemos a história. Eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. E o templo foi destruído por Nabucodonosor. Depois, na reconstrução de Ciro, Ageu, Zacarias, o povo se curvou novamente à prostituição, à idolatria, a qual Deus destruiu agora o templo pelos romanos.
E até hoje nós conhecemos que o templo não se levantara. Deus, ele é contra as abominações da prostituição, da idolatria. E Deus disse para Ageu e Zacarias: a glória desta última casa, depois de Ageu e Zacarias, a casa que se chamava pelo nome do Senhor, o templo de mãos, nunca mais voltou a ser a glória de Deus, porque eles tiveram problemas, infrações com Deus Todo-Poderoso. E depois de Ageu e Zacarias, Deus levanta profetas para anunciar o juízo, a verdade, a benignidade. Depois de Ageu e Zacarias, a qual o templo Deus levanta vários profetas, e antes também já tinham delitos com o Senhor, porque além de Deus levantar os profetas maiores, Deus levantou também profetas menores. Deus levantou também os apóstolos. De Isaías até os apóstolos, você vai ver Deus repreendendo os templos de mãos, porque eles escolheram ídolos, escolheram a opressão, escolheram derramar sangue inocente, e Deus fechou a porta do templo de mãos. Lá em Jerusalém foi destruído 2 vezes. Deus santo tem poder e glória. E Jesus disse em João 16: expulsarão vocês das sinagogas. Jesus disse, profetizou também: entregarão vocês às sinagogas e aos governantes. Eles enganam os governantes e entram num jogo de interesse, de troca de interesses. E eles entram no sistema do anticristo, que se opõe contra tudo que se chama Deus. Porque o anticristo, ele virá do templo de mãos. Ele se assentará no templo que se chama pelo nome do Senhor, no templo que se chama Deus. O anticristo se assentará lá, não no altar, porque templo de mãos é fixado. Obra de Deus, templo de Deus, somos nós. Ou seja, que chega até as pessoas. O templo de Deus se movimenta, circula, chega até as pessoas. O templo fixado de mãos, ele não circula. Porém, os fariseus começaram a querer circular, começaram a querer evangelizar, e eles começaram a gerar filhos mais dignos do inferno, 2 vezes mais do que eles próprios. Deus disse: se vocês
me obedecerem, permanecerão no templo de mãos. Alegoria presente que Deus estava falando é se eles permanecem. Aí sim é alegoria presente, que é o templo coberto, fixado. Se eles não permanecerem, Deus tira deles o templo. Por quê? Porque é o nome do Senhor que eles estão usando. E eles infiltram no meio do corpo de Cristo, ficam famosos e querem implantar fardos pesados, que se você tomar uma cerveja, na moderação você está em pecado, que se você beijar na boca você está em pecado. Eles introduzem o oposto da vontade de Deus, porque o anticristo vem para colocar um fardo pesado e um fardo libertino. Mas a vontade de Deus é essa, que nós venhamos chegar ao conhecimento, está crescendo mais e mais, em conhecimento da vontade de Deus, em inteligência, em sabedoria do espiritual. Sacrifícios para Deus é conhecimento de Deus. O anticristo, ele está nas sinagogas. O anticristo fez aliança com os fariseus. E a alegoria presente é a vontade de Deus, que é o templo de Salomão. É a alegoria presente a vontade de Deus. Porém, eles fizeram aliança com o anticristo. Efraim está entregue aos ídolos, à mentira. Por isso virá a destruição do Senhor. Há duas alegorias. A alegoria de Salomão, que é a alegoria presente, vontade de Deus, e a alegoria de Davi, que é um templo bem maior e mais perfeito. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, não feito por mãos. Em Apocalipse 21, verso 22. E eu vi a grande cidade, e não havia templo, porque o templo era Deus. Deus não precisa de templos de mãos para operar. A Bíblia diz em Coríntios: não sabeis vós que vós é templo de Deus? Que concórdia tem Deus com Belial? Se Belial é considerado um Deus estranho, é porque Deus não reconhece. Tudo que é estranho, ele não reconhece. Por isso que não é estranho para Deus é as boas obras, é o Evangelho. E o anticristo vem dessa aliança com o templo de mãos. Porém, se eles se converterem, viverem em santidade, não oprimirem, não derramarem sangue inocente, serão alegoria de Salomão, alegoria presente, porque são diversos ministérios, mas Deus é um só.
E a ordenança de Deus é fechamento para eles que não querem fazer aliança com Cristo e sim com o anticristo. Porque João está dizendo, filhos, já há muitos anticristos em nosso meio. O anticristo, ele se oporá contra o evangelho. Ele introduzirá a libertinagem, o desenfreamento e introduzirá um fardo pesado para roubar a sua salvação. Porém, aqueles que escolhem a Cristo Jesus, que escolhem crescer na graça e no conhecimento de Deus, serão salvos. Porque salvação é pela graça, mediante a fé, não uma graça dissoluta, mas uma graça que é boa, perfeita e agradável. Por isso, meus amados irmãos, quando os fariseus crescem e fazem aliança com o anticristo, levantando ídolos, levantando homicídios, falsidades, opressão, Deus envia contra as nações, peste, guerras, crises ou apocalipse. Deus santo tem poder e glória. Por isso, se nós não fizermos algo, nós estaremos se consentindo com eles. Consegue compreender esse mistério? Deus destruiu o templo de Jerusalém, mas levantou homens de Deus para decretar. Deus santo tem poder e glória. Se os juízes de hoje ficarem de braços cruzados, ficarem com medo de executar o que está escrito, porque não preciso ficar fazendo teste, mais teste, mais teste, confirmação, mais confirmação. É o que já está escrito. É executar o que está escrito. Colocar em prática. Nós estaremos consentindo com eles. Estaremos sendo criminosos, como eles são. Amém? Fico com esta palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida poderosamente.